Olá, queridos. É muito bom estarmos juntos novamente e eu peço logo no início deste vídeo que você não se esqueça, por gentileza, de curtir, de comentar e de compartilhar também. Isso ajuda o nosso trabalho a ir mais longe. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e também de me seguir no Instagram. Lá é Paulo Romeiro 1. E não se esqueça, por gentileza, de acionar o sininho para receber também as notificações. E hoje eu quero começar a nossa reflexão aqui, a nossa fala com Mateus capítulo 7 e o versículo 1. Quero informar, antes de ler o versículo, que algumas ideias eu tirei de uma obra chamada Tough Topics, ou Tópicos Duros, acho que seria a melhor tradução, de um autor chamado Sam Storms, da editora Crossway. Não sei se esse livro existe no português, talvez não exista, não saberia te informar sobre isso agora. O que Jesus quis dizer quando ele afirmou em Mateus capítulo 7, versículo 1, não julguem para não serem julgados, para não serem julgados. Este texto é muito usado por muita gente. Os cristãos usam este texto bastante. Mesmo sem saber onde ele fica na Bíblia, muitos crentes usam este texto. Olha, não julguem, não pode julgar, não julgueis para não ser julgados. Até os incrédulos usam largamente esse texto. Basta você ver um programa talk show, um programa de TV à tarde, de entrevista, de bate-papo, de discussão. Esse texto vem à tona, os incrédulos citam. Eles não leem a Bíblia, mas eles sabem que isso está lá. Não devemos julgar. Você está me julgando, você não pode julgar. E assim por diante. Então, isso existe muito, né? Então, principalmente quando nós falamos de temas que são polêmicos, controvertidos, como a homossexualidade, aborto, ideologia de gênero, né? Religiões não cristãs. Aí, este versículo vem logo à tona. Olha, não devemos julgar, não podemos julgar, né? Eu fico horrorizado até quando um defensor da fé, um apologeta, como o pastor João Flávio Martinez, do CACP, ele certa vez foi a público denunciar um famoso herege aqui no Brasil, que defende a falsa profetisa Ellen G. White, dos Adventistas, defende a guarda do sábado, defende um punhado de heresias, as contradições de Ellen White. Sabe o que aconteceu? Um punhado de evangélicos atacando o pastor João Flávio e ficando do lado da heresia. De que lado vocês estão? A palavra de Deus não é importante para vocês? O que é importante é emoção, é só coração? É isso que é importante? Que Bíblia vocês leem? De que lado vocês estão? Aonde se viu? Aonde se viu evangélicos defendendo o erro, defendendo heresias, defendendo hereges, né? E levantando-se contra quem defende a fé cristã? Para mim é uma coisa incompreensível. E essa turma está aí, espalhada aí pelas mídias sociais e pela internet, né? Eu não tenho respeito por quem abraça e promove os ensinos de Kenneth Hagin. E ele tem os seus famosos aí nas mídias sociais. Tá? Mas se você olhar o que essa gente já publicou, o que já falou, eles estão aí. Eles têm muitos seguidores. Milhares, centenas de milhares de seguidores. E esses seguidores são cegos. A maioria. Porque está lá seguindo alguém que endossa heresias, que endossa os hereges. Então eu acho que o discernimento bíblico, doutrinário, anda muito em baixa nos arraiais evangélicos por este Brasil afora. E tem aqueles que vêm com o discurso do relativismo. Toda verdade é relativa, não tem absolutos. Aquilo que é verdade para você não é para mim. Aquilo que é verdade para mim não é para você. Cada cabeça uma sentença. Não é assim. A palavra de Deus é absoluta.
O Deus da Bíblia é um Deus absoluto. Ele não trabalha na base, olha, eu sugiro, se você achar por bem, olha, é uma boa ideia, né? Me obedecer seria uma boa ideia, eu acho, né? E, não, o Deus da Bíblia é taxativo, é ou não é? Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, né? Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então nós temos hoje essa turma que abraça o relativismo e tudo isso como se não existisse verdade absoluta, e Jesus falou muito claro sobre isso em João capítulo 17. No versículo 17, quando ele estava orando ao Pai, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é a tua palavra. Outros, quando você, por exemplo, começa a praticar o discernimento, o julgar correto à luz das Escrituras, ele já começa. Fala sobre Jesus, irmão. Fala sobre amor. Eu me lembro uma vez, eu ainda era um jovem frequentando uma igreja em São José dos Campos, e aí um jovem subiu ao púlpito para dar uma palavra. Era um culto de quinta-feira. Eu acho que ele usou uns 10, 15 minutos do culto e ele mencionou algumas coisas sobre o diabo, sobre Satanás. E ele não falou nada errado. Tudo que ele falou sobre o diabo, tudo que ele falou sobre estava correto, estava alinhado com a Bíblia, era um alerta. Quando aquele jovem desceu, aí depois, um irmão, acho que era um presbítero, ele pegou o microfone, foi a vez dele dar uma palavra, ele disse: o irmão que me precedeu falou muito do diabo, eu agora quero falar de Jesus. Uma palavra inadequada. Está passando um helicóptero aqui agora, talvez você esteja ouvindo, né? Mas logo ele irá embora, com certeza, tá bem? Mas eu acho que eu posso continuar falando com vocês. Então, é uma palavra desnecessária. O irmãozinho que não falou nada errado sobre o diabo, era só ele entrar, irmãos, muito a paz do Senhor, ou graça e paz, vamos abrir em tal lugar e vamos ler, e não precisava fazer esse ataque, né? Agora, é muito interessante uma palavra do John Stott sobre isso que estamos tratando aqui hoje. Ele diz que a palavra de Jesus, não julguem para não serem julgados, não é uma ordem para suspender o nosso senso crítico em relação às outras pessoas, estilo de vida, e deixar de discernir entre a verdade e o erro, entre o bem e o mal. Não é para fechar os olhos, não é para parar de pensar. Não posso julgar, não posso falar nada daqui e dali. Não. Existe um estilo de vida pecaminoso e imundo na sociedade, nós não podemos nos conformar com isso. Nós devemos, com amor e com respeito, denunciar. Nós não queremos atacar pessoas, nós atacamos o pecado, nós atacamos o sistema pecaminoso deste mundo. As pessoas precisam de amor, elas precisam ser amadas, evangelizadas, para que se arrependam e vivam uma nova vida para Deus. É assim que nós devemos nos comportar. Jesus, quando disse isso aqui, não estava proibindo ninguém de expressar a sua opinião entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a verdade e a falsidade. Ele não estava proibindo. Veja o contexto do Novo Testamento. O próprio Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 23. Tomem cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm até vocês com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, são lobos devoradores. Tomem cuidado, por seus frutos os conhecereis. E Jesus deixa um alerta. Ele estava ali nos ensinando a julgar. Você tem que julgar se é lobo ou se é ovelha ou se é lobo. Abra os olhos, estejam atentos, discernimento. O radar tem que funcionar. Senão, não vai dar certo para a sua vida espiritual. E tem um momento nesse texto que ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas.
Olha aí, essa turma de sucesso ministerial, certamente tinha uma grande multidão seguindo-os por causa das profecias, dos milagres, dos exorcismos. E Jesus disse: eu nunca conheci vocês. Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que Jesus estava nos ensinando ali? A julgar, a discernir entre o mal e o bem. É muito importante isso. Agora, o que Jesus ele proibiu? Ele proibiu o julgamento com base na justiça própria. Quando você acusa alguém de um pecado que você também pratica. E Paulo fala sobre isso, né? Como é que você vai dizer, não minta quando você mente? Então, Paulo diz: primeiro eu subjugo o meu corpo à servidão, para que falando eu não seja reprovado. Então Jesus proibiu isso. Olha o que ele diz logo aí, no capítulo 7, eu li o versículo 1. Agora olha nos versículos de 3 a 5. Ele fala do cisco no olho do teu irmão e você não vê o tronco no teu olho. Então, antes de julgar o seu irmão, olhe no espelho. Olhe primeiro no espelho. Arrepende-se do seu pecado. Sim, eu também já caí nesse pecado, já fiz isso, já errei aqui e ali. E quando você for falar com seu irmão, você vai ter mais graça. Você vai dizer para ele: eu também já passei por isso. Eu sei quão duro é, quão difícil é. E eu estou aqui te perguntando: como é que eu posso te ajudar? Porque se você chegar como um fariseu, aí você não vai ajudar, você vai humilhar a pessoa. Outra coisa que Jesus proibiu foi o julgamento hipercrítico. Quando você julga além do necessário. O seu julgamento é ácido, o julgamento terrível. E você aumenta a dose, aumenta o peso sobre a pessoa. A pessoa errou. E você chega para ela: você sabe que isso aí vai te levar para o inferno, né? Você sabe que você nunca mais vai levantar, né? Você sabe que Deus sente com você nesse momento, né? Você sabe que a ira de Deus está sobre você. Essa não é uma forma de ministrar para alguém que caiu em pecado. É claro que a pessoa precisa reconhecer a gravidade do seu pecado, principalmente no relacionamento conjugal. As feridas são terríveis e outros tipos de pecados. Mas a pessoa que pecou, muitas vezes, não vou generalizar, ela já está arrasada. E você não precisa acrescentar mais dores a essa pessoa. Ajude a pessoa a se arrepender. Arrepende-te, Deus te perdoa. Vamos retomar a caminhada, né? Deus ama você. Deus vai te dar vitória para você nunca mais fazer isso. Lembra da mulher pecadora? Em João capítulo 8, Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus condena o julgamento destrutivo. A gente começa a julgar para destruir as pessoas. Eu vejo isso aqui no Brasil. Um pregador que é concorrente do outro pregador. Aí o pregador cai, o concorrente, está vendo? Olha aí, não pode mais fazer isso, não pode mais pregar, não pode mais fazer, tem que ficar no banco a vida toda e assim por diante. Aí o outro também faz um erro, aquele vai revidar. Para que isso? Isso leva a quê? Não quero isso para a minha vida. Não quero ser concorrente de ninguém. E ninguém é meu concorrente. Nós estamos juntos no barco. Todo mundo no mesmo time, tentando ganhar o jogo, dirigidos pelo nosso capitão, o Senhor Jesus. Nem todo mundo vai ser artilheiro, nem todo mundo vai correr para o abraço. Tem os zagueiros, tem o goleiro, fica lá no gol. Tem outros em posições que talvez não apareçam muito. E tem aqueles que são lá na frente, esses sim vão aparecer no ataque, tudo isso, fazendo gol, mas todos estão no time. O importante é que o time vença e que você esteja dentro, isso é o mais importante. Muito importante enfatizar o amor e a misericórdia. Que haja em nós amor, que haja em nós misericórdia ao julgar, ao procurar entender, ao procurar corrigir alguém, ajudar alguém a se levantar. Isso é muito importante. Então a Bíblia, ela manda julgar segundo a reta justiça. Olha o que está em Mateus capítulo 7, versículo 2. Olha o perigo de julgar.
Jesus dizendo, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Tá? E nós seremos julgados. Se você foi muito duro com alguém, né? Eu me lembro, isso aconteceu na América do Norte, quando um evangelista muito famoso, Jim Bakker, o seu pecado veio à tona. Nossa, ele foi detonado pelo Jimmy Swaggart. Né? O Swaggart depenou Jim Bakker e falava dele um monte nas emissoras de TV, na rede ABC e outras, NBC e assim por diante. Né? Até que o Swaggart caiu também. Né? E aí, como é que a turma ia ter misericórdia do Swaggart? Ele que vivia condenando o outro lá, né? Então a gente precisa, como eu já disse em algum outro vídeo aí, eu quero usar de misericórdia para com todos, para que quando eu precisar, as pessoas usem de misericórdia para comigo. Tá bem? Isso é muito importante. Nós seremos julgados pelos homens, se nós julgarmos injustamente, de forma egoísta, de forma destrutiva, ou de forma hipercrítica. Nós seremos julgados pelos homens, e não apenas pelos homens, nós seremos julgados por Deus também. Agora veja a necessidade de julgarmos segundo a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 18, versículo 15, Jesus disse, se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Isso aqui exige julgar. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Olha ainda o que está em Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, que passagem importante. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, esse é o seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Como é que você vai colocar isso em prática? Como é que você vai saber desses enganos se você não aprender a julgar à luz da palavra de Deus? Então, há muitos exemplos e há muitos momentos na nossa vida que nós teremos sim que julgar, porque nós vamos ver isso mais à frente, como Jesus trata dessa questão também. Né? Nós vemos, por exemplo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, né? Paulo dizendo, ainda que eu mesmo, o anjo do céu, vos pregue outro evangelho, que não seja este que eu preguei para vocês, seja anátema, seja maldito, seja condenado. Como é que os Gálatas fariam isso sem julgar? Eles precisariam julgar. Veja o que está em Filipenses capítulo 3, versículo 2. Né? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. E aqui Paulo estava alertando os Gálatas sobre os falsos judeus que estavam transtornando a igreja da Galácia, querendo implantar lá um tipo de judaização. Judaizar a igreja da Galácia. Eu acho muito interessante o que nós vemos em Tito, no capítulo 3, versículos 10 e 11, né? No capítulo 10 e 11. Está escrito assim, evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma é condenada. E o próprio Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 7, julgai segundo a reta justiça. Então, existe um julgamento que nós devemos fazê-lo de acordo com a palavra de Deus. Não por egoísmo, não por capricho humano, não por vingança. O fulano caiu, agora vou expor. Deus me livre. Deus me livre, agora mesmo, uma igreja, uma denominação aqui no Brasil está passando por uma dor enorme, né? A liderança, os seus membros, eu fiquei muito triste e orei por eles. E preciso continuar orando pela liderança por eles. Sim, muitos erros, muita coisa errada, pecados no meio, mas eu não me alegro com isso. Eu não me alegro. Eu tenho pedindo a Deus misericórdia desses nossos irmãos. Eu nem caminho com a doutrina deles, é diferente, a eclesiologia, a teologia.
Mas eu não estou aqui para colocá-los no inferno, não. Quero que Deus tenha misericórdia desse povo, que esse povo se volte para Deus, que haja uma limpeza, uma transformação e que tudo venha a ficar muito melhor do que já foi, do que foi antes. Então, que Deus nos ajude com essa palavra, com essa reflexão e que você e eu venhamos a agir de acordo com a palavra de Deus, porque isso é o que agrada a Deus. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.